Para mim é um tanto quanto estranho estar aqui e ver o Pécio ali. Normalmente eu vejo ele aqui, né? E aprendo muito com ele. Mas vamos ter uma palavra de oração. Eu pedir a Deus direcione esse momento, né? Para que tudo que seja falado seja exatamente aquilo que Deus nos deixou em sua palavra. Oremos. Pai querido, sou grato a Ti por esse privilégio e grande responsabilidade de abrir a Tua palavra e explicá-la. Eu peço que o Senhor venha nesse momento tomar os meus lábios, o meu entendimento, que o Teu Santo Espírito possa dar a claridade do Teu ensino para cada um de nós nesta noite. Ó Deus, muito obrigado por esta igreja, por esta oportunidade, também pelo Ministério do Alvorada, pelas famílias, pessoas que têm ouvido a Tua palavra. Eu peço que o Senhor continue atuando em suas vidas, fortalecendo a fé de cada um, ó Deus, e todos possamos crescer no crescimento do Senhor. Amém. Assim eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então hoje, se eu não me engano, acho que é a classe 23, 22 do estudo de Romanos, que iniciamos no passado lá, mas tivemos alguns momentos de interrupção. E mais uma hora a gente termina, tá bom? Érica, Vanderlei, Valdo, uma hora a gente vai terminar. E nós estamos estudando o livro de Romanos e vou apenas fazer uma breve recapitulação dessas 23 classes, ou 22. Nós estudamos no capítulo 1 ali uma descrição já completa, já nos primeiros versículos dessa carta, uma descrição completa, ou melhor, uma descrição ampliada do Evangelho e a sua aplicação naqueles que creem, né? Imediatamente já desfrutamos de uma vida nova, uma vida em comunhão, cheio de alegria, de responsabilidades. Isso já vemos logo nos primeiros versículos. Depois no capítulo 3, capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, nós vemos ali a pecaminosidade humana, ou seja, Paulo ele destrói nesses versículos toda a tentativa humana de salvação, de querer se apresentar a Deus sem aquilo que o Senhor, Deus mesmo, oferece, que é Jesus Cristo. Então a pecaminosidade humana, e aí ele trabalha vários grupos, né? Os religiosos, os imorais, tudo isso ele trabalha nesses versículos. Depois do capítulo 4, capítulo 3, versículo 21 até o 8, 39, Paulo vai explicar ali a justificação pela fé, ou seja, o Evangelho cumpre a lei, a obra de Cristo. Ele dá pormenores, detalhes preciosos sobre a obra de Cristo. Ele explica os efeitos imediatos também nesses capítulos na vida daqueles que creem, efeitos práticos na vida dos justificados. Nós vemos nesses capítulos uma nova vida, uma nova posição, uma nova configuração também na vida, uma configuração agora de luta, de crescimento, de vitória sobre o pecado. Nós estudamos muito também sobre isso, como obter vitória sobre o pecado no poder do Espírito Santo, à medida que vamos crescendo, nos aproximando do Senhor em obediência à sua palavra. Ele mesmo, através do teu Santo Espírito, nos dá vitória sobre o pecado. Não é uma vitória então nossa em si, mas é uma vitória do próprio Senhor em nós. Ele explica isso no capítulo 9. Paulo vai explicar ali com o passado de Israel, como Israel lidou com a eleição de Deus, com as escolhas de Deus em sua história. Interessante que nós vimos no capítulo 9 que a nação de Israel ela não discutia isso com Deus, né? Quando Deus decide escolher Jacó, não Esaú, nenhum judeu vai discutir com Deus, todos vão aceitar, não, foi Jacó mesmo, né? Foi Jacó mesmo. Então eles não discutem,
Mas nós vemos Paulo apresentando nesse capítulo que quando Deus então revela o seu plano, a sua decisão de eleger, de escolher as pessoas para salvar em Cristo Jesus, Israel então resiste a essa ideia. Então eu achei essa explicação ali no capítulo 9, ele explica que quanto à eleição pela graça, Israel rejeitou, porque a eleição pela graça exigia a fé, e Israel desejou estabelecer a sua própria justiça diante de Deus. No capítulo 10 nós estudamos com o presente de Israel, a situação presente de Israel. Paulo explica com esse presente a seriedade da eleição pela graça, dessa escolha de Deus em Cristo Jesus para salvar. E infelizmente Israel rejeitou esta graça, rejeitou o Messias, rejeitou Jesus Cristo de Nazaré como seu Messias, o seu Salvador. Eles não sentiam a necessidade de salvação, embora possuíssem um grande zelo pela palavra de Deus, mas não era com entendimento. Eles rejeitaram o Salvador. No capítulo 10 também, aí já na semana passada, Paulo continua no versículo 13, ele explica que o único meio para salvar ou para tirar o próprio Israel desta cegueira espiritual é a pregação do Evangelho. Somente o Evangelho. Paulo explica que o único meio para tirar a cegueira do judeu é apresentando o Evangelho, é com a pregação, é com a loucura da pregação. E nesse tema nós abordamos também que é para ficarmos cientes de quem é a responsabilidade quando se ouve a mensagem do Evangelho. Paulo ele foi um grande pregador da palavra de Deus para os gentios, mas também para os judeus. E ele se entristecia quando via os judeus rejeitando essa mensagem. Mas ao mesmo tempo ele encontrava conforto na palavra de Deus, porque ele sabia, na história do próprio Israel, que a responsabilidade é do ouvinte. Nem todos creram, e era o que estava acontecendo naqueles dias. Então isso foi para mim um ânimo ao meditar nisso, porque eu tenho que pregar o Evangelho. Se as pessoas vão crer ou vão ridicularizar ou não, aí é com elas. Eu não vou levar sobre meus ombros o peso da decisão dos meus ouvintes. Eles que têm que tomar essa decisão. E hoje, no capítulo 11, vamos iniciar aí, Paulo inicia aí explicando, no capítulo 11, versículo 1, Paulo inicia explicando na carta de Romanos, capítulo 11, versículo 1, Paulo inicia explicando que vale a pena pregar, vale a pena pregar o Evangelho. O Evangelho é o único instrumento que Deus nos deixou para tirar o homem da cegueira. E israelitas, judeus, podem ser salvos hoje, como foi um grande número salvo no início da igreja. A propósito, todos nós sabemos que a igreja inicia com eles, e eles ouviram o Evangelho genuíno. Então Paulo inicia explicando que vale a pena pregar. Israelitas hoje podem ser salvos somente pela pregação, pela loucura da pregação. Então hoje nós vamos ver um pouco sobre o poder da eleição da graça. O poder da eleição da graça, ou a eleição da graça e seus efeitos. Com a eleição da graça, eu quero dizer, a decisão de Deus de escolher para salvar somente aqueles que aceitam o seu Filho Jesus, somente aqueles que reconhecem a obra de Jesus Cristo na cruz, somente aqueles que reconhecem Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. É isso que eu quero dizer com a eleição da graça. Não nos custou nada, mas custou ao nosso Senhor. Então, o poder da eleição da graça
também vamos ver hoje o perigo de rejeitar esta eleição, de rejeitar a forma como Deus quer salvar e você querer estabelecer a sua própria. Há um grande perigo aí, também vamos ver hoje. Bom, então a graça de Deus não exclui ninguém. Esse é o poder da eleição da graça, não exclui ninguém. O mais poderoso judeu pode se render aos pés da cruz. Versículo 1. Alguém leia, por favor. De Romanos 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, Paulo cita o seu próprio exemplo para provar que Deus não rejeitou o seu povo. A eleição da graça, o Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo veio para eles. E Paulo, quando se encontrou, ou teve o encontro com Jesus Cristo, ele se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então Deus não rejeitou os indivíduos da nação. Esse é o poder da eleição da graça, esse é o poder do Evangelho. Aqueles que têm contato, aqueles que ouvem o Evangelho, têm essa oportunidade de tomar essa decisão. E Paulo tomou. E Ananias deixa isso bem claro quando fala: invoca o nome então do Senhor Jesus, já que você tem tudo o que agora precisa. Então Paulo foi e se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Então a salvação de Paulo revela a longanimidade de Deus para qualquer pecador. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele, dentre os judeus, ele era um que se avantajava, era um que era superior a muitos outros em sua conduta, em sua religiosidade, em seu conhecimento. Mas quando ele esteve de frente para o Evangelho, para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. Paulo continua falando desta eleição, essa escolha de Deus, agora citando o passado de Israel. Versículo 2 a 4, alguém leia, por favor. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como ministra perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, eu só fiquei e procuram tirar minha vida. Filha disse, porém a resposta de Deus: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Então Paulo encontra na própria história de Israel que Deus nunca rejeitou o seu povo. E ele cita o episódio com Elias, lá com os profetas de Baal, onde o profeta Elias se sentiu sozinho, como se ele fosse o único que ainda permanecia fiel ao Senhor. E lá na história, no livro de 1 Reis, capítulo 19, você encontra essa história de Deus falando para ele: não, tem 7.000 que eu reservei ainda. E Deus então encontrou naquelas pessoas, ou separou aquelas pessoas, porque eles decidiram não se prostrar diante de Baal. Eles estavam firmes com o Senhor. Por mais que a tendência, os governantes, os poderosos, empurravam as pessoas para Baal, por mais que a pressão era grande para ir para um falso Deus, uma falsa religião, esses perseveraram com Deus, ficaram com Deus. Então Deus os protegeu, Deus os separou. Agora, evidentemente, quando olhamos na história, muitos fiéis também morreram, mas morreram sendo eleitos por Deus, sendo escolhidos por Deus, não pereceram, porque também não se prostraram. Eu acho interessante Paulo tirar essa parte da história para trazer nesse presente que ele estava vivendo. Porque imagina a situação do apóstolo Paulo. Embora ele fosse alguém que se avantajava dentro do judaísmo, ele tinha uma elite religiosa mais poderosa que ele tinha que prestar conta, que ele se prostrava diante desses homens.
E agora, quando ele se encontra com o Evangelho, e ele se rende ao Evangelho, ele olha ao seu redor e vê muitos dos influentes dentro da sua religião, dentro do judaísmo, rejeitando o Senhor Jesus, que ele está se prostrando. Como que vai entender o que está acontecendo? Eu acho interessante que Paulo, ele lembra da palavra de Deus, ele lembra do episódio, do evento na história do próprio povo e encontra conforto ali. Ou seja, está acontecendo a mesma coisa agora. Está acontecendo a mesma coisa agora. É claro que naquele episódio não se tinha só 7.000 judeus, mas 7.000 foram preservados. Existia muito mais. A maioria, com certeza, se rendeu e se deixou levar por Baal. Mas a minoria assim não o fez. A minoria ficou com Deus. Então, Paulo, com a própria Escritura, Paulo encontra a explicação para entender aquilo que talvez ele mesmo não consegue entender. Como vocês não reconhecem Jesus de Nazaré como Messias? Estavam cegos. E Paulo sabia que a única forma de tirá-los desta cegueira, a única forma de tirar qualquer pecador da cegueira, é apresentando o Evangelho. Versículos 5 ao 7, outro irmão lê. Assim, pois também, agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Por contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou. E mais foram. Antes de seguir, eu quero ainda fazer uma aplicação para nossas vidas, nisso que Paulo fez ao ir ao Velho Testamento e encontrar explicação e conforto para o que os seus olhos estavam vendo. Em nossas vidas também, muitas vezes, estamos diante de situações que não há explicação. Eventos que acontecem em nossa volta, em nossa vida, que não conseguimos entender. Possamos aprender como Paulo, na Escritura, na Palavra de Deus, no Senhor Jesus, nós vamos encontrar o conforto, a resposta, o consolo e a direção que precisamos para todos os assuntos da nossa vida. Mas seguindo então no versículo 5, como já foi lido, Paulo está falando, está vendo aí, no presente está acontecendo a mesma coisa. Através da eleição da graça, ou seja, com a eleição da graça, quero dizer o quê? Edna e demais. A eleição da graça é o meio pelo qual Deus decidiu escolher as pessoas para serem salvas. Eleição pela graça tem a ver, ou somente a obra de Cristo Jesus na cruz por nós. Deus decidiu salvar qualquer pecador que aceitar o seu Filho, reconhecer a necessidade da obra dele na cruz, como substituto seu, a esses sim, que creem na obra, no presente de Deus, que recebem esse presente, esses sim serão aceitos por Deus. Então o presente confirma que Deus tem então preservado também um remanescente judeu dentro da igreja, como Paulo e muitos outros. Não é isso? Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Judeus creram em Cristo Jesus. E esses judeus que creram, de fato, eles creram. Porque a pressão sobre um judeu que se rendia aos pés de Cristo era muito grande. Eles recebiam pressão da sua família, pressão social, muitas eram as pressões. Pressão religiosa, perdia-se direitos de muitas coisas, porque agora ele se rendeu aos pés de Cristo. Por isso eles tinham que entender perfeitamente a quem que eles estavam, seguindo. Precisa
aceitar o Filho. Então a Israel foi apresentado a ele que a entrada na igreja não seria por rituais, não seria por religiosidade. A aceitação dele diante de Deus não seria pelos seus rituais, mas seria mediante a aceitação do presente de Deus, a aceitação da graça de Deus. Ele fala, se é pela graça, já não é pelas obras que Israel sempre tentou se achegar e ser aceito por Deus. Não é por ela. Paulo entendeu isso, e muitos judeus também entenderam isso. No versículo 7, que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu. O que Israel buscava? Versículo 31 do capítulo 9, alguém lê. O que Israel buscava? Ele buscava a lei da justiça, muito bem. Eles queriam ser justificados, mas mediante as suas obras, ou mediante o simples fato de ser um judeu, de ser circuncidado. Nós já estudamos sobre isso, né? A circuncisão. Eles queriam ser aceitos, mas eles não alcançaram essa aceitação. Então, aquilo que eles sempre procuravam, que eles não alcançaram, a eleição da graça, o Senhor Jesus, alcançou. O Senhor Jesus fez, o Senhor Jesus fez não somente a salvação, me refiro aqui, mas também a grande mudança de vida, e me refiro especificamente ao próprio apóstolo Paulo. Por exemplo, como que o apóstolo Paulo, ele reagia dentro do judaísmo a todos aqueles que rejeitavam o judaísmo, rejeitavam o seu ensino. Como que ele reagia? Matando, agressivo. E como que ele reage agora com a graça de Deus recebida? Não houve uma mudança? Houve uma mudança. Então a graça, também evidentemente que o seu fator principal é a nossa salvação, mas com certeza é uma mudança de pensamento, é uma mudança de caráter, é uma mudança de postura, é uma mudança de vida. Israel buscava então a lei de justiça pelas obras, mas foi a eleição da graça que o alcançou. Foi a eleição, foi o Senhor Jesus Cristo que os transformou totalmente. Só Cristo pode nos fazer aceito por Deus. Só Ele pode fazer essa mudança. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo, se não me engano, aos Filipenses, ele fala, considerou tudo aquilo que ele tinha antes, como lixo, porque não deu a ele aquilo que ele buscava, somente o Senhor Jesus Cristo. Ainda no versículo 7, no finalzinho, começamos a ver então qual é o perigo de rejeitar o plano de Deus, rejeitar a eleição da graça, rejeitar a salvação, rejeitar o Filho de Deus. Qual é o perigo? Final do versículo 7, o que vai acontecer com esses que rejeitam? Vai acontecer o que com eles? Vão ser endurecidos. Muito bem, João. Vão ser endurecidos. Ou seja, quem rejeita a eleição da graça, é isso que está aí, será endurecido. É como se Deus então entrega o pecador à sua própria vontade, para que ele colha aquilo que a sua própria vontade está o levando para longe de Deus. Então ele vai colher o que esse afastamento de Deus vai lhe dar. Ele vai colher a miserabilidade, a pecaminosidade, e por fim ele vai colher a condenação eterna. E nisso nós podemos ver, nesse endurecimento de Deus, eu posso ver claramente o amor de Deus. Porque você rejeitou o Filho, então nada que você queira apresentar vai dar certo. Nada que você queira buscar para encontrar satisfação plena vai dar certo. Não é isso que nós vemos no mundo? As
pessoas que vivem rejeitando a Cristo, eles conquistam coisas. Eles conquistam e prosperam muito em suas vidas também. Mas o que nós escutamos quando muitos no final da sua vida com sinceridade abrem o seu coração? Nunca encontrou satisfação plena em nada daquilo que conquistou. Cada vez que conquistava uma coisa, buscava outra. Eu lembro agora do chefe do meu tio, um empresário, um executivo muito bem sucedido. Quando ele iniciou a sua carreira, ele comprou uma casa de praia em Saquarema, região litorânea do Rio de Janeiro. Passou um tempo, a família não queria mais para lá, ficou monótono. Aí ele comprou uma cobertura, foi ficando mais rico, e comprou uma cobertura em Cabo Frio. Aí daqui a pouco a família também já não estava mais animada de ir lá, ficou muito monótono. Eu queria ir lá. Depois, para dar um agito na família, ele comprou uma casa muito chique. Essa eu fui na minha lua de mel, em Angra dos Reis. Lembrando que em Angra dos Reis existe a Angra dos Reis e a Angra dos Pobres. Não sei qual que você foi. Eu fui na dos ricos, dos reis. Lá tem a Angra dos Pobres e dos reis. Mas a família também não se interessou muito. Mas ele foi e comprou um iate. Eu não estou inventando essa história não, isso eu vi, tá bom? Porque bem dentro da família do meu tio, ele era motorista da família, ele ia me contando essas coisas. Comprou um iate, mas por fim também não dava certo. Por fim, esse homem também arrumou um relacionamento fora do casamento, porque ele precisava se preencher, né? Porque nada satisfaz esse homem. Por fim, a família também não queria ir mais, nem passear no iate no verão. Aí agora eles passaram em alguns anos, sempre repetidamente, para a Disney, para os Estados Unidos. Por fim, também, Deus não estava muito animado, não, perdeu muito sentido. Ele faleceu tem uns 5 anos atrás, buscando essa satisfação. Eu creio que isso que Paulo apresenta aqui, Deus foi endurecendo até ele sentir que ele precisa realmente de uma satisfação plena. E nada nesta vida pode preencher. Dr. João era um executivo da construtora. Está gravando isso? O endurecimento foi decorrente, isso também que quero deixar claro aqui, pelo menos assim eu entendo, né? Que esse endurecimento de Deus para com Israel foi porque eles rejeitaram seu filho. Então, o endurecimento foi decorrente da própria resistência deles à verdade. E muitas outras vezes na história de Israel, que nós encontramos Deus rejeitando o seu povo, é só você ler a história um pouquinho antes, que você vai ver quem rejeitou primeiro, quem tomou a decisão primeiro de virar as costas para Deus foi o povo. Assim também entendo que foi um grande nome na história, que todos citam nesse assunto, Faraó, que teve o seu coração endurecido, mas ele se posicionou primeiro, ele resistiu à voz de Deus, ele resistiu o profeta que foi até ele. Então no versículo 8, 9 e 10, Paulo fala de Israel. Mas antes eu quero também fazer um parêntese e fazer uma aplicação para nós de salvos. Será que nós estamos imunes do endurecimento do Senhor em nossas vidas, em nosso coração? O que vocês acham? Será que nós estamos imunes de também ficarmos com o coração endurecido, de Deus endurecer o nosso coração? Ninguém quer responder, eu vou responder. Eu creio que Deus pode endurecer o nosso coração. Eu quero trazer um exemplo bem recente da nossa vida aqui como igreja. Nos últimos semanas ou meses, nós temos sido agraciados com temas maravilhosos de provérbios, não é isso? Ensinos profundos, inveja, preguiça, glutonaria. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus vão ter também seu coração endurecido. E no tema de glutonaria é bem fácil ver.
aquele que rejeitou o ensino da palavra de Deus. O que ele vai fazer? Não, isso aí não é o que você está dizendo. Isso aí não é o que... Não, a Bíblia não é bem isso aí não. A tonaria não traz esse mal todo aí não. Não é ruim não. Bom, aí a pessoa rejeitou o ensino. O que ele vai fazer para rejeitar o ensino? Dentro desse assunto ele vai agir conforme a sua. Deus vai deixar ele solto ou não vai? Vai ficar aí de acordo com a sua vontade. E o que ele vai colher? Quando começar a vir os frutos, ele vai falar: rapaz, não é que o ensino não era verdadeiro? Mas eu rejeitei. Mas o nosso Deus gracioso, Ele é aquele que, em qualquer momento que voltamos para Ele nos receberá com a sua graça. Mas como se deu então o endurecimento por parte de Israel? Paulo explica aí com um evento que Davi traz lá no Salmo, né? Ele começa no versículo 8: como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E aí no versículo 9 e 10, sim, ele cita Davi e diz: torne-se-lhe a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Como se deu o endurecimento então por parte de Israel? Quando nós lemos lá esse Salmo de Davi, que tem profecias com relação ao Messias, Davi está pedindo a Deus lá que ele retribua aos seus perseguidores. Os seus perseguidores que talvez vão estar festejando a sua vitória. Então Paulo, ele traz isso para explicar como se deu a rejeição de Israel. Aquilo que seria a bênção para os seus perseguidores, a vitória, a conquista, e eles estivessem festejando numa mesa, né, comemorando, que aquilo tudo ensoberbecesse eles de tal forma que os levasse à ruína. Pensando talvez no próprio Israel, na história, eu lembro quando Israel conquista Jericó, e eles ali estão festejando aquela vitória, e eles cometeram alguns equívocos naquela batalha, erros que Deus tinha dito para eles não fazer, e eles cometeram erros naquela vitória. E na batalha seguinte, que seria uma cidade bem inferior, eles estavam no quê? Estavam ainda em êxtase, né? Comemorando a grande vitória anterior. E essa grande vitória acabou se tornando o que para eles? Em laço e armadilha. Porque eles não voltaram para o Senhor, não trataram o pecado que tinham e foram para a cidade de Ai. E ai, meu Deus, né? A coisa ali ficou feia. Tiveram que se acertar com Deus para poder vencer aquela batalha. Como isso tudo se aplica aqui para Israel? Como se deu então a rejeição de Israel? Para isso, vamos ver o capítulo 9, o versículo 4 e 5, para entendermos como se deu o endurecimento por parte de Israel. Capítulo 9, versículo 4 e 5. Alguém lê, por favor. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Como é que se deu o endurecimento por parte de Israel? Da seguinte forma: os privilégios que eles receberam, todas as bênçãos que Deus deu para eles, a legislação, o culto, o ser judeu, o simples fato de ser um judeu, os patriarcas, as promessas, tudo isso que Deus deu para eles se tornou um laço. Assim se deu o endurecimento para eles, tornou-se em laço de armadilha, em tropeço e punição, escureceu os seus olhos
Como isso aconteceu? Quando Israel passou a cultuar as dádivas de Deus, a adorar as dádivas, a se prostrar diante das dádivas e não mais do próprio Deus. Para eles, mais importante eram as dádivas, o templo, por exemplo, tudo que eles receberam, que era para eles usarem como meio para se aproximar de Deus, mas aquilo se tornou enlaço para eles, né? Então assim se deu o endurecimento de Israel, a tal ponto que quando o próprio Deus se faz presente no meio deles, eles não reconheceram, porque o seu coração estava totalmente tomado somente com as dádivas, com as bênçãos, e aí não conseguiram enxergar o Messias. Como poderiam sair da cegueira? Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 a 16. Explica também como se deu esse endurecimento de Israel e qual o único meio de tirá-los desta cegueira. 2 Coríntios 3, versículo 14. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. 15, 16. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Quando alguém se converte ao Senhor, é o único meio de tirá-los desta cegueira. Só foi retirado desta cegueira, desta idolatria, deste grande erro de adorar as dádivas, somente aqueles que reconheceram o Filho, somente aqueles que reconheceram a eleição da graça, o Evangelho, o Salvador Jesus Cristo e a sua obra na cruz. Eu quero terminar com uma aplicação também para as nossas vidas, dentro desse assunto aqui. Deus também para nós como igreja, além das bênçãos espirituais, nós temos bênçãos também aqui. Hoje, por exemplo, estamos desfrutando de uma grande bênção, de um grande privilégio que Deus nos dá, de nos reunirmos como igreja, adorarmos a Deus, estarmos diante da sua palavra, orarmos. É um grande privilégio. É uma grande bênção que Deus também nos dá. Mas podemos aprender muito com Israel. Assim como Israel errou o alvo e passou a adorar as formas, as dádivas e não a Deus, nós também podemos cometer este mesmo erro. Nós nos reunimos, só faz sentido sairmos de casa e estarmos aqui para adorarmos a Deus. A liturgia, a ordem de culto, não é o meu objeto de culto, mas sim o meu Deus. Ele sim, é por causa dele, é para ele, é por ele que nós estamos aqui. Então nós não viemos aqui para adorar o pastor Pércio, embora ele está ficando aí com seus cabelos bonitos, grisalhos, Não viemos aqui para isso. Viemos aqui para adorar o Senhor. Israel errou o alvo. A diferença para nós, quando nós crentes erramos este alvo, é que nós não perdemos a salvação, nós estamos garantidos no Senhor. Mas aqueles que estão errando este alvo, estão adorando as dádivas, estão se prostrando diante dos presentes de Deus, estão perdendo a alegria do Senhor.
estão perdendo a grande bênção de viver para a glória de Deus. Então nós estamos aqui para adorar o Senhor, tá bom? Na semana que vem, lá no Alvorada, aí vamos ver a partir do versículo 2 o futuro de Israel e como devemos olhar para nós como igreja diante desse futuro de Israel, como devemos olhar para Israel, e vamos ver também a seriedade de Deus, como Ele trata o pecado na vida do seu povo. Vamos ver como Deus tratou Israel, e de certa forma não é diferente conosco. Isso nós vamos ver na semana que vem, tá bom? Deus abençoe os irmãos.